E aí, galerinha, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Castro. Bom, vamos terminar hoje a nossa API, tá? Hoje a gente vai fazer a parte de edição do título e a parte do Markdown, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa rota, tá? Hoje a gente vai usar um outro verbozinho, né? O verbozinho que a gente vai usar hoje é o put. Então vamos lá. Como é que a gente utiliza esse camarada, né? Primeira coisa, aqui embaixo, ó, vou dar um app.map. E em vez de botar get ou post, que foi o que a gente aprendeu, a gente vai usar aqui o put, tá? Tá aqui. E aqui em diante, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero passar um parâmetro, né, na minha URL, né? E que parâmetro é esse? É o ID do nosso item que a gente quer editar, tá? Então, aqui eu vou dar um to-do, igualzinho tá lá em cima, barra, e aqui dentro eu vou botar entre chaves nosso ID, beleza? Vou dar aqui um vírgula, agora é o mais do mesmo, assim que eu vou precisar aqui do nosso data context, então, data context, vou precisar aqui dos nossos itens, né, tudo item, e vou precisar aqui da nossa string de um ID, tá? Tá aqui, ID. Tudo isso, né, vai ser uma iron function, ponto e vírgula. Tá aqui a nossa função, tá? Ela está basicamente pronta e agora a gente vai para as tratativas dela, tá? Primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, é que se esse ID aqui, ó, se essa string, de fato ela pode virar um guide, né? Que a gente precisa de um guide lá no nosso objeto para poder estar comparando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, se, né? Posso até criar aqui fora primeiro aqui, ó, tipo um guide, e aqui eu boto temp guide, tá? Eu vou dizer que esse temp guide pode ser nulo e vou dar aqui um ponto e vírgula. Beleza, só para ele parar de chiar. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, se, né, guide ponto try parse, então vou tentar passar. Vou tentar passar quem? O nosso ID, tá? E aqui ele tem uma saída, eu vou botar um out assim. Então, essa expressão aqui, ó, ela vai me voltar se isso aqui é verdadeiro ou não, né? Então, se não for verdadeiro isso aqui, ó, eu já quero retornar aqui, ó, return, eu dou um results, tá? Ponto, um bad request aqui, tá? Posso dar um bad request dizendo o seguinte aqui ainda, né? Ponto e vírgula. E aqui eu posso dizer o seguinte, sei lá, ID no formato inválido. Pode ser isso, podia ser outra coisa. Eu podia simplesmente retornar ali um context. Qualquer coisa, tá? Eu deixei assim só para a gente saber, a gente conseguir visualizar na tela que a gente passou um ID ali com formato inválido. Se não for, e agora que a gente começa a brincadeira. Se não for, eu vou ter aqui um to-do item, né? Esse to-do item, ele pode ser nulo, porque esse ID que a gente vai passar, ele pode não existir no nosso banco de dados. E agora eu vou chamar isso aqui de temp to-do, que vai receber o seguinte, o nosso context.todos, né? Agora tem um first ou default, está aqui, então eu quero pegar o primeiro ou o default, né? No nosso caso vai ser o default. E o que a gente vai procurar aqui? Vou usar aqui uma função lambda, então x, função de x, né? Ponto ID, ID, e ele tem que ser igual ao nosso ID. Vamos ver aqui, o que deu errado. Sim, ele está dizendo que o meu ID aqui, ele não é um guide, verdade, não é, porque a gente fez um temp aqui, Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso temp guide aqui, vai dizer que ele vai receber um new guide, tá? E eu vou converter aquele nosso ID que a gente pegou lá em cima para um guide, né? Aqui eu já sei que se esse meu ID não for um guide, vai retornar uma false e eu dou formato inválido. E aqui, de fato, eu faço a conversão. Então, beleza. Então, aqui ele vai verificar se existe lá, né, um ID igual dentro lá do nosso banco de dados. Se isso aqui não existir, então, se, né, temp to-do aqui foi igual a nulo, né, a gente sabe que não existe. Então, eu posso vir aqui e dar mais um return, tá? Result, ponto, e agora eu posso botar o not found aqui, not found, e eu digo que o item,
que o item aqui ele não existe. Item não encontrado. Beleza? Mas já passamos por todos os erros basicamente que a gente precisava. Inclusive, eu posso fazer o seguinte. Não é só o título, então não preciso de um to-do item aqui, ó. Eu posso botar só assim, ó, title. E aqui eu coloco, na verdade eu posso colocar um string, desculpa. E aqui eu posso colocar titler. Opa, escrevi errado. Titler. Beleza. Titler. Tá, belezinha. E aqui eu faço o seguinte, ó. Mais uma verificação. Se, né, titler, se string ponto is null ou empty. Então, se ele for nulo ou empty, né, se ele for nulo ou vazio, quem? O título, né? Eu vou dizer o seguinte, né? Aqui eu posso pegar e fazer o seguinte, result. Opa. Aqui é return, desculpa, return result, né? Ponto. E aqui eu posso colocar um bad request informando aqui, ó. Opa, informando aqui que o nosso título não pode ser vazio. Beleza? E se isso aqui não for de fato, então a gente vai ter aqui o nosso temp to do, né? Ponto. Ele já tem uma função chamada change title, né? Passando aqui o nosso titler, beleza? E para a gente salvar, a gente vem aqui e bota um context, ponto, save change async, ponto e vírgula, e aqui a gente pode colocar uma await na frente, só para ele salvar. Quando ele acabar de salvar, o que a gente vai fazer? Vai dar aqui um result, tá? E aqui eu posso dar posso botar um create, posso botar aqui um content, pode ser um content, ou pode ser aqui uns 201. Vou botar um content aqui, tá? Ou no, não, botar um no content aqui. E aqui eu vou dar um return aqui, ó. Return. Nossa, prontinho. A gente já fez aqui a nossa função, tá? De editar. E agora a gente vai testar isso aqui, tá? Para a gente testar isso aqui é muito fácil. Aqui um .NET, né, run, a gente já sabe como é que dá esse comandinho. Ele vai startar aqui para a gente o nosso servidor, né? Ele startou aqui nessa porta, vou apertar, abriu aqui, ó. Eu vou dar um /swagger, tá? E aqui estão todas as nossas rotas. Aqui no post to do, né, a gente pode criar. Então, vou dar aqui um tryout, vou botar aqui, ó, teste 1, beleza? Eu vou dar aqui um executar. O que vai acontecer? Ele criou aqui, ó, deu 201, deu um create e ele me retornou aqui com esse ID, beleza? Eu vou minimizar, vou vir bem aqui no get, só para ver se ele está criado mesmo, dar um tryout e executar. Aqui ele trouxe, ó, nosso array com todos os IDs, está aqui, ó, teste 1, beleza? Vou minimizar e olha só, agora a gente tem a nossa rota put, tá? Ou put, tá? E aqui ele está fazendo o seguinte, ó, eu preciso de um título e eu preciso aqui de um ID, tá? Vamos lá, dar um tryout aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar aqui o nosso ID e aqui no título eu vou passar editado, tá? E eu vou dar aqui um executar, tá? Ah, ele deu sucesso, tá? Ele não retornou nada, mas deu aqui sucesso. Se a gente voltar lá no nosso get aqui, ó, e dar um executar, olha só que legal, editado. Então ele salvou no nosso banco, ele verificou que existiu o item. Tá, e o que acontece se eu passar um ID, né, um ID aqui inválido, né? O que vai acontecer? Olha, ID no formato inválido. E se eu passar um que exista, né? Então, o ID que está no formato válido, né? E, olha só, item não encontrado, tá? Então, a gente tratou, a gente fez algumas tratativas de erro para não dar erro ali no nosso objeto, tá bom? E ficou faltando a nossa última rota, tá chegando a 10 minutos quase o vídeo. Como é que a gente faria essa nossa última rota? Basicamente, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que usando lá o nosso método SmartIsDone, tá? Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui tudo, tá? E a gente vai adaptar essa função aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. O que vai trocar aqui? Um que não vai ser put. A gente vai usar um outro verbo chamado path, tá aqui, tá? Então, vou passar um path com item. E aqui, ó, eu não quero um item, né? Na verdade, eu não vou passar nada aqui nessa rota, né? Só quero passar aqui, ó, o nosso ID, tá bom? Então, nossa verificação aqui, ó, é a mesma coisa, tá?
Aqui eu vou verificar se o item existe, então aqui também é a mesma coisa. E é aqui que vai mudar, né? Porque para mim agora não importa se ele vai ter item sim ou não. Então isso aqui eu vou apagar. E isso aqui também para mim não importa, né? Porque aqui, ó, o que eu vou precisar fazer é o seguinte, ó. Aqui vou chamar o nosso mark is done. Beleza. Depois que ele fizer, ele vai salvar. E só para a gente ter certeza que ele salvou, eu vou botar aqui o seguinte, né? Ele foi criado, ele foi editado. Deixa eu ver se tem o update, um safe, um authorizer. Não seria o certo, tá, galerinha? Eu vou passar aqui o create, tá? Só para a gente poder ter noção aqui que funcionou. Só vou copiar aqui de cima para poder evitar, tá? Pegar esse mesmo retorno aqui, ó. O retorno ali correto para mim aqui seria um 201, tá? 201, é. Então, beleza. Só que o que acontece, né? Aqui é temp, id e aqui, opa. Aqui é temp, id e aqui é o temp. Beleza. E vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Vou dar aqui, ó, um stop no nosso projeto. Tá? Vou dar aqui um run de novo, ele vai compilar e eu vou abrir aqui para a gente. Então, vamos lá, vou dar aqui um F5 e agora a gente tem aqui o path, olha só que legal. Se eu vir aqui no nosso to-do, se a gente reparar que como a gente está usando o banco em memória, né? Restartei a aplicação, não tem mais nada aqui. Beleza, posso cancelar. Vem aqui, eu vou criar, tá? Vamos lá. Tryout, eu vou criar com string mesmo. E a gente repara que o nosso isDone aqui ele vem falso, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso ID. Peguei, vou minimizar isso aqui e vou vir bem aqui ó, no nosso path. Aqui ele só vai pedir o nosso ID, então vou colocar bem aqui. E aqui eu vou dar um executar. Olha só que legal, o nosso SmartDone agora é true. E o que eu posso fazer aqui no nosso to-do, né? Olha só, no nosso get, na verdade. Se eu der aqui um tryout e executar, vocês vão ver que aqui também está true. Então, ele foi salvo no banco. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minissérie. Foi para a gente ter noção aqui de como é fácil, né, fazer uma API com ASP.NET Core. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar trazendo agora novos conteúdos, talvez um pouquinho de Flutter na próxima série. Nosso amigo Will, ele começou a gravar sobre Node, né? Eu vou deixar o cardzinho dele por aqui, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.